Você já parou para pensar por que, com tanta informação disponível, tantas pessoas continuam presas no mesmo ciclo financeiro? Elas trabalham duro, pagam suas contas, mas o fim do mês chega como um veredicto implacável. A conta está zerada. Ou pior, negativa. Muitos culpam o governo, a economia, o chefe. Mas e se a verdadeira prisão não estiver do lado de fora? E se ela estiver escondida na sua própria mente, operando silenciosamente, sabotando cada chance de progresso? A afirmação você está quebrado porque pensa como pobre soa dura, quase como um insulto, mas não é. É um diagnóstico de um padrão de pensamento, uma arquitetura mental que, independentemente do seu salário, o mantém acorrentado à escassez. Neste vídeo, não vamos falar de fórmulas mágicas ou promessas vazias. Vamos desvendar os códigos, os princípios econômicos fundamentais que governam a criação de riqueza e como a sua mentalidade atual pode estar sente que está correndo em uma esteira financeira com eles, sem sair do lugar. Fique aqui. O que vou revelar pode ser a chave que você nem sabia que estava procurando. E se você está pronto para essa jornada de descoberta, inscreva-se no canal e ative as notificações, porque a transformação começa agora. Sentimos o valor que damos a uma recompensa hoje em comparação com a mesma recompensa no futuro. Uma mentalidade programada para a pobreza opera com uma altíssima preferência temporal. Isso se traduz na necessidade visceral pela gratificação instantânea. É o eu quero agora. É o celular novo, parcelado em 24 vezes, mesmo que o antigo ainda funcione. É o delivery caro depois de um dia cansativo, em vez de preparar algo com o que já se tem em casa. É a assinatura de múltiplos serviços streaming que raramente são usados. Cada uma dessas decisões, isoladamente, parece pequena, inofensiva, mas economicamente falando, elas representam uma escolha sistemática de consumir hoje, em vez de investir para amanhã. O dinheiro gasto em um prazer momentâneo é um soldado que você envia para a morte. Em vez de enviá-lo para a batalha do juro composto, onde ele poderia se multiplicar e recrutar outros soldados para lutar por você. A riqueza, em sua essência, é construída sobre o princípio oposto, a gratificação adiada. É a capacidade de dizer não a um pequeno prazer hoje, para poder dizer sim a uma liberdade imensamente maior amanhã. Não se trata de viver uma vida de privação, mas de fazer escolhas conscientes, entendendo o custo de oportunidade de cada real gasto. O que você está abrindo mão no futuro por esse pequeno luxo agora? A mentalidade de riqueza entende que o dinheiro é uma ferramenta de tempo. Ele pode comprar o seu tempo de volta no futuro, mas para isso ser plantado e não comido como semente. Essa batalha entre o agora e o futuro é a primeira fronteira que precisa ser vencida. Mas vencer essa batalha revela um novo território, um campo minado que paralisa a maioria. O medo e a forma como lidamos com esse medo é o que realmente separa os destinos financeiros. Com o risco, ela não diferencia risco de perigo. Tudo que não é 100% garantido, como o dinheiro debaixo do colchão ou na caderneta de poupança, é visto como um cassino, um jogo de azar onde a casa sempre vence. Esse medo paralisante leva à inação, que, ironicamente, é uma das decisões mais arriscadas de todas. Deixar o dinheiro parado é garantir que a inflação, o imposto invisível e implacável, corroa seu poder de compra dia após dia. É como tentar subir uma escada rolante que está descendo. Ficar parado é, na verdade, andar para trás. Por outro lado, a mentalidade de riqueza não é a de um jogador imprudente que aposta tudo em uma única carta. Pelo contrário, ela adota a postura de um estrategista. Ela entende o conceito de risco calculado. Ela sabe que todo retorno potencial está atrelado
a um certo nível de risco. A chave não é evitar o risco, mas sim compreendê-lo, mensurá-lo e gerenciá-lo. Isso é feito através do estudo, da análise objetiva, em vez de perguntar: e se eu perder tudo? A pergunta se torna: qual é a probabilidade real de perda permanente de capital? Com base nos fundamentos deste ativo, qual é o potencial de alta que justifica assumir esse risco? Como posso mitigar esse risco? Essa mudança de perspectiva é transformadora. O risco deixa de ser um monstro no escuro e se torna uma variável em uma equação. Você começa a ver oportunidades onde outros veem perigo. Você entende que o verdadeiro risco não é a volatilidade do mercado, mas sim a certeza da desvalorização do dinheiro parado e a dependência de uma única fonte de renda, que pode desaparecer a qualquer momento. E essa dependência nos leva diretamente ao terceiro pilar, a estrutura fundamental sobre a qual a pobreza e a riqueza são construídas. Se quiser ganhar mais, precisa trabalhar mais horas, conseguir uma promoção ou encontrar um emprego que pague mais. O problema fundamental aqui é que seu potencial de ganho está diretamente atrelado ao seu tempo. E o tempo é um recurso finito. Você só tem 24 horas por dia. Você precisa dormir, comer, viver. Essa é a essência do pensamento de escassez. Ver o trabalho como a única fonte de renda possível. A mentalidade de riqueza, por sua vez, busca obsessivamente romper essa correlação. Ela na construção de renda de ativos, também conhecida como renda passiva ou renda de portfólio. O objetivo não é trabalhar mais duro, mas sim fazer o dinheiro trabalhar por você. Um ativo é qualquer coisa que coloca dinheiro no seu bolso, independentemente de você estar trabalhando ativamente ou não. Pode ser uma ação de uma empresa que paga dividendos, um título do governo que paga juros, um imóvel que gera aluguel ou os royalties de uma propriedade intelectual. A transição da renda linear para a renda de ativos é o verdadeiro jogo da independência financeira. No início, o valor pode ser pequeno. Seus investimentos podem gerar alguns poucos reais por mês. A mentalidade de escassez olha para isso e diz: não vale a pena o esforço. A mentalidade de riqueza, no entanto, entende a lei fundamental da economia da riqueza, a escala. Ela sabe que cada real gerado por um ativo é um empregado que trabalha para você 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem reclamar, sem tirar férias. E o objetivo é contratar o máximo possível desses empregados. Essa mudança conceitual é profunda. Você para de pensar apenas em quanto eu ganho por mês e começa a se perguntar: quantos ativos eu possuo e quanto eles me geram? É a diferença entre encher um balde de água manualmente, viagem por viagem, e passar seu tempo construindo uma adutora que trará a água até você continuamente. Mas muitos, ao tentarem construir essa adutora, caem em uma armadilha que a sabota antes mesmo de ser concluída. O uso equivocado de uma ferramenta poderosa. Você paga juros sobre um prazer que já passou. É o juro composto, trabalhando violentamente contra você, cavando um buraco cada vez mais fundo, do qual se torna exponencialmente mais difícil sair. Esse é o círculo vicioso do endividamento. Você gasta o dinheiro que ainda não ganhou e quando ganha, ele já está comprometido para pagar a dívida e os juros, forçando-o a se endividar novamente para viver. É uma forma de escravidão moderna, onde o senhor não é uma pessoa, mas uma planilha de banco. A mentalidade de riqueza, no entanto, enxerga a dívida por um prisma completamente diferente. Ela a vê como uma alavanca. A pergunta não é o que eu quero comprar, mas sim o que eu posso adquirir. A dívida boa é aquela usada para comprar ativos que têm o potencial de se valorizar ou gerar uma renda superior ao custo dos juros da própria dívida. Por exemplo,
financiar um imóvel para alugar, onde o valor do aluguel cobre a parcela do financiamento e ainda gera um fluxo de caixa positivo. Ou usar capital de terceiros para expandir um negócio lucrativo. Nesses casos, você está usando o dinheiro de outras pessoas para construir seu próprio patrimônio. A distinção é crucial. A dívida de consumo financia passivos, coisas que tiram dinheiro do seu bolso, enquanto a dívida de investimento financia ativos, coisas que colocam dinheiro no seu bolso. Entender essa diferença é como receber um mapa em um labirinto financeiro. Sem ele, você está destinado a andar em círculos, ao ponto de partida. Sempre com ele, você começa a enxergar as passagens secretas que levam à saída. Mesmo que o caminho exija uma análise cuidadosa de cada passo. Vai para a Lua, a ação de uma empresa pequena que promete revolucionar o mundo. O esquema que garante retornos fixos altíssimos. O apelo é quase irresistível, porque ele fala diretamente à dor da gratificação adiada. Ele promete o resultado final sem o processo. A análise objetiva, pilar fundamental da fórmula Invest Smart, é completamente abandonada. Em seu lugar, entram a emoção, o medo de ficar de fora, FOMO, Fear of Missing Out, e a ganância. As decisões são tomadas com base em dicas de influenciadores, conversas em grupos de mensagens e gráficos que sobem vertiginosamente, sem nenhuma compreensão dos fundamentos por trás do ativo. O que é essa empresa? Qual produto ou serviço ela vende? Ela gera lucro. Qual o seu nível de endividamento? Qual o seu valor intrínseco? Essas perguntas, que formam a base de uma análise de investimento séria, são ignoradas. O foco está unicamente no preço e na sua variação recente. Isso não é investimento, é especulação pura. É apostar no futuro que estará disposto a pagar mais por aquele ativo do que você pagou, sem nenhuma razão fundamental que justifique esse aumento. Às vezes, funciona, mas na maioria das vezes, a bolha estoura, e aqueles que entraram por último, levados pela euforia, são os que pagam a conta. A mentalidade de riqueza, ao contrário, é cética por natureza. Ela opera com base em fatos e dados, não em esperança e hype. Ela entende que a verdadeira riqueza é construída de forma metódica e, muitas vezes, tediosa, baseada na aquisição de ativos produtivos a preços razoáveis. E isso exige um mergulho em águas mais profundas, para além da superfície do preço. Mentalidade de riqueza exige que você entenda minimamente o negócio no qual está investindo. O primeiro passo nessa análise objetiva é olhar para os demonstrativos financeiros da empresa, que são como um raio-x de sua saúde. Um dos indicadores mais básicos é o lucro por ação, LPA. A empresa está dando lucro e esse lucro está crescendo ao longo do tempo. Uma empresa que consistentemente não gera lucro é, na maioria das vezes, um poço de especulação. Outro indicador crucial, preço, é o P, lucro. L, ele nos dá uma ideia de quão cara está a ação em relação aos lucros que ela gera. Um PL muito alto pode indicar que o mercado está otimista demais, pagando um preço que talvez não se justifique pelos lucros atuais. Além disso, é vital analisar o endividamento da empresa através de métricas como a relação dívida líquida, IB e TDA. Uma empresa altamente endividada é mais vulnerável a crises econômicas e aumentos nas taxas de juros. A análise ela também deve incluir a geração e um risco de caixa maior. Uma empresa pode reportar lucro no papel, mas se não estiver gerando caixa de fato, ela pode ter problemas de liquidez. O fluxo de caixa livre é o dinheiro que sobra após todas as despesas e investimentos. E é a partir dele que a empresa pode pagar dividendos, recomprar ações ou reinvestir no próprio crescimento. Esse processo pode parecer complexo e intimidante no início, mas é uma habilidade que se desenvolve com o tempo e estudo
e é infinitamente mais poderoso do que seguir a manada, pois te dá autonomia e convicção nas suas decisões, especialmente quando o mercado está em pânico. Ele permite que você encontre o verdadeiro valor escondido por trás do ruído do preço. Muitas vezes influenciado por emoções, notícias e pânico, o valor intrínseco, por outro lado, é uma estimativa do valor real de um ativo, com base em seus fundamentos, como sua capacidade de gerar caixa no futuro. A mentalidade de escassez foca exclusivamente no preço. Ela compra quando o preço está subindo, ganância, e vende quando está caindo, medo. A mentalidade de riqueza, guiada por uma análise objetiva, foca no valor. Seu objetivo é comprar um ativo por um preço significativamente abaixo do seu valor intrínseco estimado. Essa diferença é chamada de margem de segurança. A margem de segurança é sua proteção contra erros de cálculo, imprevistos e a volatilidade do mercado. Se você estima que o valor justo de uma ação é R$100 e consegue comprar lá por 60, você tem uma margem de segurança de 40. Isso significa que muita coisa pode dar errado e você ainda assim não perderá dinheiro. Na verdade, para um investidor focado em valor, as quedas de mercado são vistas oportunidades como liquidações. Se você gosta de uma empresa a R$100, deveria amá-la a 60, pois agora pode comprar mais participação em um bom negócio por um preço menor. O especulador entra em pânico e vende na baixa. O investidor fica ganancioso e compra. Calcular o valor intrínseco não é uma ciência exata. Envolve projeções e premissas. Mas o próprio exercício de tentar calculá-lo força você a pensar como um dono, a analisar o futuro do negócio e a tomar decisões baseadas em uma tese, e não em um impulso emocional. É essa disciplina que permite navegar pelas tempestades do mercado sem afundar o barco, evitando outra armadilha comum que aflige aqueles que se concentram apenas no preço. Fantasia, ela consome avidamente as previsões de gurus que afirmam saber para onde o mercado vai na próxima semana ou no próximo mês. A realidade, apoiada por décadas de dados e estudos acadêmicos, é que o market timing é um jogo para tolos. Para ter sucesso de forma consistente, você precisa estar certo 2 vezes, na hora de sair e na hora de voltar. E o custo de estar errado é devastador. Estudos mostram que uma grande parte dos retornos de longo prazo do mercado de ações concentrada está em apenas alguns poucos dias de alta intensidade. Se você estiver fora do mercado nesses dias, seu retorno será drasticamente reduzido. Tentar adivinhar quais serão esses dias é uma tarefa impossível. O mercado é um sistema complexo, influenciado por milhões de variáveis, desde dados macroeconômicos e decisões de bancos centrais até eventos geopolíticos e o puro sentimento de massa. Acreditar que se pode prever isso de forma consistente é o cúmulo da arrogância. Leva a uma conclusão muito mais humilde, objetiva e eficaz. Nos Time in the Market, Beats Timing the Market. O tempo no mercado é mais importante do que tentar acertar o momento do mercado. A estratégia vencedora, baseada em dados, é investir consistentemente, através de aportes regulares. Independentemente das condições de mercado, essa abordagem, conhecida como Dollar Cost Averaging, reduz o impacto da volatilidade. Quando o mercado está em baixa, seu aporte fixo compra mais ações. Quando está em alta, compra menos. No longo prazo, isso suaviza seu preço médio de compra e o mantém disciplinado, forçando-o a comprar quando os preços estão baixos e o medo está alto. É uma estratégia que remove a emoção da equação e a substitui por um sistema, um processo baseado na força inabalável dos dados. Estatísticas de longo prazo. Enquanto a mentalidade de escassez se assusta com a manchete do jornal de hoje,
sobre uma possível recessão. A mentalidade de riqueza consulta dados históricos que mostram que recessões são uma parte normal do ciclo econômico e que, invariavelmente, os mercados se recuperam e atingem novas máximas. Enquanto o pensamento pobre se empolga com o retorno de 200% de um ativo especulativo no último mês, o pensamento rico analisa os retornos anualizados de ativos ao longo de 50 ou 100 anos, buscando consistência e sustentabilidade. Usar dados significa entender o poder da inflação não como um conceito abstrato, mas como um número concreto que corrói seu patrimônio. Significa entender a correlação ou a falta dela entre diferentes ativos para construir um portfólio mais resiliente. Significa olhar para os retornos históricos não como uma garantia do futuro, mas como um guia para estabelecer expectativas realistas. Mostram que o retorno real médio de uma carteira diversificada de ações é de 6-7% ao ano. Qualquer promessa de 5% ao mês deve ser vista com extrema desconfiança. Os dados nos libertam da tirania da nossa própria psicologia. Nossos cérebros não evoluíram para lidar com o pensamento exponencial ou para tomar decisões racionais em meio ao pânico. Somos programados para seguir a manada e para dar um peso desproporcional a eventos recentes. Basear as decisões em dados objetivos é um mecanismo de defesa contra nossos piores instintos. É o que nos permite manter o curso durante as tempestades, confiando no processo e na probabilidade estatística, em vez de ceder ao medo ou à euforia. E essa abordagem honesta, baseada em fatos, nos força a confrontar uma verdade que a mentalidade de escassez se recusa a ver. O verdadeiro risco que corremos todos os dias. Provavelmente não, no entanto, é exatamente isso que milhões de pessoas fazem todos os dias ao deixar seu dinheiro parado na conta corrente ou na poupança. A mentalidade de escassez, em sua aversão ao risco percebido dos investimentos, abraça o risco garantido e invisível da inflação. Este é o risco de não investir. A inflação é a perda sistemática do poder de compra do dinheiro. Com uma inflação de, digamos, 5% ao ano, os R$100 que você guardou debaixo do colchão só conseguirão comprar equivalente a R$95 no ano seguinte. No outro ano, ainda menos. É uma taxa negativa garantida. É um vazamento silencioso no seu barco financeiro. O medo da volatilidade do mercado de ações faz com que as pessoas escolham a certeza da perda pela inflação. Elas preferem perder pouco dinheiro de forma consistente e previsível do que enfrentar a possibilidade de ver seu patrimônio flutuar no curto prazo, mesmo que a tendência de longo prazo seja de crescimento real acima da inflação. A transparência sobre os riscos exige que sejamos honestos sobre isso. A inação é uma das decisões financeiras mais perigosas que você pode tomar. O risco não é uma opção que você pode escolher evitar. Ele está em toda parte. O risco está em depender de um único emprego que pode ser eliminado. O risco está em não ter uma reserva de emergência. E o risco está em não proteger seu poder de compra do imposto mais cruel de todos. A mentalidade de riqueza entende isso e age proativamente. Ela não porto seguro sem riscos, pois sabe que tal lugar não existe. Em vez disso, ela busca o melhor risco ajustado, ou seja, o maior potencial de retorno para um determinado nível de risco assumido. Isso envolve uma compreensão mais profunda da natureza do que chamamos de risco no mercado, diferenciando dois conceitos que a maioria das pessoas confunde: flutuação de preço de um ativo no curto prazo. É o sobe e desce diário que vemos nos gráficos do mercado. A volatilidade pode ser assustadora, desconfortável, mas para um investidor de longo prazo em ativos de qualidade, ela não é o verdadeiro risco. É apenas o ruído.
a estática no caminho. O verdadeiro risco, o que deve ser evitado a todo custo, é a perda permanente de capital. Isso acontece quando você investe em uma empresa que vai à falência e suas ações vão a zero. Acontece quando você compra um ativo supervalorizado e ele nunca mais retorna ao preço que você pagou. Acontece quando você vende seus investimentos em pânico durante uma queda de mercado, transformando uma perda temporária no papel em uma perda real e definitiva no seu bolso. A mentalidade de riqueza aprende a suportar a volatilidade para evitar a perda permanente. Ela entende que o preço de obter retornos superiores aos da renda fixa é justamente aguentar essas flutuações. A volatilidade é o ingresso que você paga para participar do show do crescimento composto. Warren Buffett tem uma frase famosa: a primeira regra do investimento é nunca perder dinheiro. A segunda regra é nunca se esquecer da primeira regra. Ele não está falando sobre evitar quedas de 10% ou 20% no valor de sua carteira, pois isso é inevitável. Ele está falando sobre evitar decisões que levem à destruição irreversível do seu capital. Isso é feito através de uma análise fundamentalista rigorosa para evitar empresas ruins. Compra com margem de segurança para se proteger de pagar caro demais e, crucialmente, do controle emocional para evitar vender na hora errada. Ao focar em evitar a perda permanente, a volatilidade se transforma de inimiga em aliada, pois ela cria as oportunidades de comprar grandes ativos a preços de barganha, algo que raramente acontece em um mercado calmo e complacente. É uma distinção sutil, mas que revela o custo oculto de buscar uma suposta segurança. Aterrorizados pela volatilidade, correm para o que consideram o auge da segurança, a caderneta de poupança ou os títulos públicos de baixíssimo risco. A mentalidade de escassez celebra o fato de que seu dinheiro nunca cai. O valor nominal está sempre lá, seguro, previsível. O que essa mentalidade falha em perceber é o custo oculto dessa segurança. O problema é que não vivemos em um mundo de valores nominais. Vivemos em um mundo de valores reais. O que importa não é quantos reais você tem, que você consegue comprar com eles. A segurança da poupança é, na maioria das vezes, uma ilusão de preservação de capital. Quando você subtrai a taxa de inflação e os impostos, quando aplicável do rendimento nominal da poupança, o resultado, frequentemente, é um retorno real negativo ou próximo de zero. Em outras palavras, você não está perdendo dinheiro nominalmente, mas está perdendo poder de compra. Você está ficando mais pobre, só que de uma forma lenta, silenciosa e socialmente aceitável. É como estar em um barco com um furo minúsculo. Você não percebe a água entrando, mas ao longo de uma viagem de 10 ou 20 anos, você se surpreende ao ver que o barco está quase submerso. Ser transparente sobre os riscos significa admitir que a segurança absoluta tem um custo altíssimo, o custo de oportunidade. O dinheiro que está rendendo abaixo da inflação na poupança é um dinheiro que poderia estar sendo investido em ativos produtivos, gerando crescimento real, riqueza e construindo. É importante ressaltar, e este é um disclaimer apropriado, que todo investimento carrega riscos e retornos passados não são garantia de retornos futuros. Uma reserva de emergência, por exemplo, deve sim estar em um local seguro e líquido, mas a construção de patrimônio de longo prazo exige que se assuma riscos calculados. A tentativa de eliminar todo e qualquer risco do seu portfólio é a receita certa para garantir que você nunca alcance a independência financeira. Solução não é colocar todo o seu dinheiro em um único lugar seguro, mas sim construir uma estrutura robusta que possa resistir a diferentes cenários. E essa estrutura tem um nome
acreditando que aquele será o bilhete premiado. Essa estratégia, conhecida como concentração, pode de fato gerar fortunas, mas para cada história de sucesso, existem milhares de histórias de fracasso total que nunca são contadas. Concentrar é uma aposta de altíssimo risco. Se você estiver certo, ganha muito. Se estiver errado, perde tudo. Para a vasta maioria das pessoas, essa não é uma estratégia de investimento inteligente. É um jogo de roleta russa financeira. A mentalidade de riqueza com base no princípio de que o futuro é incerto e imprevisível. Em vez de tentar adivinhar qual será o único ativo vencedor, ela opta por possuir uma cesta com vários deles. Isso é diversificação. O famoso ditado: não coloque todos os ovos na mesma cesta. É a mais pura sabedoria financeira. Se uma cesta cair e os ovos quebrarem, você ainda terá as outras. Ao diversificar, você está admitindo humildemente que não sabe o futuro. Você está se protegendo da sua própria ignorância. De eventos imprevisíveis, os cisnes negros, um portfólio diversificado não lhe dará os retornos explosivos de um único ativo que sobe 1000%, mas ele também o protegerá da ruína completa quando um ativo vai a zero. O objetivo da diversificação não é maximizar os retornos a qualquer custo, mas sim otimizar os retornos para um determinado nível de risco. É sobre construir um patrimônio de forma consistente e resiliente ao longo do tempo. É a estratégia do time que vence regularidade, o campeonato, não do time que ganha um jogo de goleada e perde os 10 seguintes. É a construção metódica de uma arca financeira, capaz de navegar por qualquer tempestade. Públicos, CDBs, renda variável, ações de empresas, imóveis, seja através de imóveis físicos ou fundos imobiliários e ativos internacionais, investimentos fora do seu país de origem. Cada classe de ativo tem sua própria relação de risco e retorno. A renda fixa tende a ser mais estável e serve como um amortecedor para a carteira durante crises na bolsa. As ações têm maior potencial de crescimento no longo prazo, mas também maior volatilidade. Os imóveis podem oferecer uma fonte de renda através de aluguéis e proteção contra a inflação. E os ativos internacionais protegem seu patrimônio contra os riscos específicos do seu país, como crises políticas ou desvalorização da moeda local. A mentalidade de escassez tende a escolher uma única classe, geralmente aquela com a qual se sente mais confortável, como imóveis, ou aquela que está na moda, como ações de tecnologia, e ignorar as outras. A mentalidade de riqueza entende que a mágica acontece na combinação delas. A beleza de um portfólio multiativos é que, idealmente, quando uma classe está indo mal, outra pode estar indo bem, suavizando os solavancos da sua jornada financeira. Durante uma recessão, por exemplo, as ações podem cair, mas os títulos públicos de alta qualidade tendem a se valorizar, pois os investidores buscam segurança. A alocação entre essas classes vai depender do seu perfil de risco, seus objetivos e seu horizonte de tempo. Um jovem de 20 anos pode ter uma porcentagem maior em ações, enquanto alguém próximo da aposentadoria terá uma parcela maior em renda fixa. Mas o princípio permanece o mesmo: construir uma estrutura sólida com múltiplos pilares, em vez de uma torre instável apoiada em uma única coluna. E essa diversificação precisa transcender as fronteiras. Justifica isso com o conforto do conhecido. Eu invisto no que eu entendo, nas empresas que eu vejo no dia a dia. Embora compreensível, essa é uma estratégia perigosamente arriscada. Ao fazer isso, você está apostando todo o seu futuro financeiro no sucesso de uma única economia, de uma única moeda e de um único sistema político. Se o seu país entrar em uma década perdida de estagnação econômica, como já aconteceu com o Japão, ou enfrentar uma crise de hiperinflação, como já vimos em vários
países da América Latina, todo o seu patrimônio estará vulnerável. A diversificação geográfica e setorial é um passo crucial para a construção de um portfólio verdadeiramente robusto. Investir em ações de empresas americanas, europeias e asiáticas, por exemplo, te dá exposição ao crescimento de diferentes regiões do mundo. Se a economia brasileira estiver mal, a americana pode estar em pleno vapor e vice-versa. Além da geografia, a diversificação setorial também é vital. Mesmo mercado de ações do seu país, evite concentrar seus investimentos em um único setor, como bancos ou commodities. Uma crise específica naquele setor poderia devastar sua carteira. Uma carteira bem diversificada teria exposição à tecnologia, saúde, consumo, finanças, indústria, etc. A maneira mais fácil e eficiente para um investidor iniciante alcançar essa diversificação ampla é através de ETFs Exchange Traded Funds, que são fundos negociados em bolsa que replicam maiores empresas dos Estados Unidos da América ou OMSCI World, um índice de ações globais. Com um único investimento, você se torna sócio de centenas ou milhares de empresas ao redor do mundo, em diferentes setores. É a materialização da arca financeira global. E uma vez que essa arca é construída, ela exige uma manutenção periódica e disciplinada. Fixa. Após um ano de forte alta na bolsa, as ações podem ter se valorizado tanto que agora representam 70% do seu portfólio. Sem perceber, sua carteira se tornou mais arriscada do que você originalmente planejou. O rebalanceamento é o processo de, periodicamente, a cada 6 meses ou um ano, por exemplo, ajustar a carteira de volta à sua alocação original. Nesse exemplo, você venderia 10% das suas ações realizando lucros e compraria mais renda fixa para voltar à proporção 60-40 avos. O mercado de ações cair no ano e sua alocação se tornar 50% ações e 50% renda fixa. O rebalanceamento te forçaria a fazer o oposto, vender renda fixa para comprar mais ações na baixa. Este é um mecanismo anti-intuitivo, mas psicologicamente poderoso. Ele te força a vender na alta e comprar na baixa de forma sistemática, removendo a emoção da equação. A mentalidade de escassez faz exatamente o contrário. Levada pela euforia, ela compra mais quando o mercado cai. O rebalanceamento é uma estratégia puramente objetiva e baseada em regras. Ele te impede de deixar que um único ativo domine sua carteira e aumente demais o seu risco. Ele te mantém fiel ao seu plano original e te ajuda a colher os benefícios da diversificação. É um ato de disciplina, uma reafirmação da sua estratégia de longo prazo. E é essa perspectiva de longo prazo que contém o verdadeiro segredo, a força mais poderosa do universo financeiro. Albert Einstein supostamente chamou de a 8ª maravilha do mundo é o juro composto, e entendê-la em um nível profundo é a mudança de chave final da mentalidade de escassez para a de riqueza. A mentalidade de escassez pensa de forma linear. Se você economiza R$100 por mês, em 10 meses terá 1.000, em 20 meses 2.000. O crescimento é uma linha reta. O juro composto, no entanto, é exponencial. É o processo de juros rendendo sobre juros. Seus investimentos começam a gerar mais rendimentos. Mas os próprios, no começo, o efeito é quase imperceptível. No primeiro ano, o juro sobre juro pode ser de apenas alguns centavos. É por isso que a mentalidade de escassez desiste. Dizendo isso, não funciona. Mas a perspectiva de longo prazo da mentalidade de riqueza sabe que o tempo é o ingrediente mais importante dessa fórmula. A curva do crescimento composto é como uma bola de neve rolando morro abaixo. No início, ela é pequena e cresce lentamente. Mas, à medida que rola, ela acumula mais neve e ganha velocidade, crescendo cada vez mais rápido,
até se tornar uma avalanche imparável. Considere este exemplo. Se você investir R$ 10.000 com um retorno de 8% ao ano, em 10 anos terá cerca de R$ 21.500. Em 20 anos, não terá o dobro, mas sim R$ 46.600. Em 30 anos, terá mais de 100 mil. Em 40 anos, quase 220 mil. O tempo é o grande multiplicador. Começar tarde que começar com muito dinheiro. Investir o tempo cedo permite que a mágica do dinheiro é muito mais poderoso a seu favor. Essa é a verdadeira estratégia para ficar rico devagar, mas de forma quase garantida. É o oposto da mentalidade do bilhete de loteria. É a paciência, a disciplina e a fé inabalável no poder do tempo e da matemática. Mas para que essa mágica funcione, é preciso resistir à tirania que nos cerca todos os dias. Financeiras, cotações em tempo real, opiniões de analistas sobre o que vai acontecer amanhã. As redes sociais amplificam o ruído, mostrando os ganhos espetaculares de alguns e gerando ansiedade e a sensação de que estamos perdendo algo. A mentalidade de escassez é uma vítima dessa tirania. Ela reage a cada manchete, a cada flutuação do mercado. O índice caiu 2% hoje, é o fim do mundo, preciso vender. Uma nova tecnologia atividade foi anunciada, é preciso comprar agora para uma estratégia de longo prazo. Seja tarde. Ela leva a negociações excessivas, que geram custos de corretagem e impostos, corroendo os retornos. E, pior, leva a decisões emocionais de comprar na alta e vender na baixa. A perspectiva de longo prazo da mentalidade de riqueza exige a construção de um filtro mental contra esse ruído. Ela entende que as flutuações diárias do mercado são, em sua maioria, irrelevantes para um plano de 20, 30 ou 40 anos. A pergunta não é importante como o mercado se comportou hoje, mas sim as empresas nas quais eu invisto continuam sendo bons negócios, gerando lucros e com boas perspectivas para a próxima década. A melhor estratégia para a maioria dos investidores é simplesmente ignorar o noticiário financeiro diário. Defina seu plano, automatize seus investimentos e vá viver sua vida. Verifique sua carteira 1 ou 2 vezes por ano para fazer o rebalanceamento e nada mais. Isso requer uma confiança e uma disciplina de monge no seu processo para não ceder à tentação de fazer alguma coisa. A riqueza de longo prazo não é construída em uma série de ações brilhantes, mas na ausência de erros estúpidos. E o maior erro é abandonar um plano sólido por causa do pânico ou da euforia de curto prazo. É pensar não apenas na sua própria aposentadoria, mas em algo ainda maior, de legado e riqueza geracional. A mentalidade de escassez opera no ciclo de ganhar e gastar. O objetivo é ter o suficiente para si mesmo. Para hoje, a mentalidade de riqueza, após garantir sua própria segurança financeira, começa a pensar em como perpetuar e expandir esse patrimônio para as próximas gerações. Isso muda fundamentalmente a maneira como você encara seus ativos. Eles deixam de ser apenas um meio para a sua aposentadoria e se tornam a semente de uma árvore que dará frutos e netos. Esse pensamento de longo prazo incentiva práticas ainda mais prudentes. Você se torna mais avesso a riscos desnecessários, pois não está arriscando apenas o seu futuro, mas o de sua família. Você se preocupa com planejamento sucessório, com a forma como esses ativos serão transferidos de forma eficiente, sem serem dilapidados por impostos e disputas. Você se concentra em ensinar educação financeira aos seus herdeiros, pois sabe que a riqueza sem conhecimento destruída é a famosa frase pai rico, filho nobre, neto pobre, é o resultado da transferência de dinheiro sem a transferência da mentalidade que o
gerou. Construir riqueza geracional é o ato final de quebrar o ciclo da pobreza. É garantir que sua família comece a vida de um ponto de partida financeiramente mais elevado, com mais oportunidades e menos preocupações. Não se trata de criar filhos mimados que não dão valor ao dinheiro, mas de lhes dar a opção, a liberdade de escolherem suas paixões, sem a pressão esmagadora da sobrevivência financeira. É a transição final de pensar apenas em si mesmo para pensar como um guardião, um administrador de um patrimônio que deve perdurar. E essa jornada, essa transformação monumental, começa com uma única decisão, tomada agora. Como pobre, não é uma condenação, é um chamado à ação. É o reconhecimento de que o seu maior ativo não está na sua conta bancária, mas entre as suas orelhas. Mudar isso agora significa tomar a decisão consciente de desafiar cada um dos pilares da escassez que discutimos. Comece com a gratificação. Hoje, escolha uma pequena despesa supérflua que você costuma fazer e, em vez disso, transfira esse dinheiro para uma conta de investimento, mesmo que sejam apenas 10 ou 20 reais. Sinta a pequena vitória de escolher o futuro em vez do agora. Em seguida, enfrente o medo do risco. Comece a estudar. Leia um livro sobre investimentos para iniciantes, assista a vídeos de fontes confiáveis. Abra uma conta em uma corretora e invista uma quantia que você não tenha medo de perder, apenas para aprender como o processo funciona. Troque o medo paralisante pela curiosidade proativa. Avalie suas fontes de renda. Além do seu trabalho, existe alguma habilidade que você possa monetizar? Que você possa começar pequeno. Comece a pensar em termos de adutoras, não apenas de baldes. E, acima de tudo, pare de usar a dívida para consumir e comece a viê-la com o respeito que uma ferramenta perigosa merece. Crie um plano para quitar suas dívidas de juros altos o mais rápido possível. Cada passo, não importa quão pequeno, cria um novo caminho neural. Cada decisão consciente enfraquece o hábito da mentalidade de escassez e fortalece o evento da abundância. É um processo. Transformação. E ele começa com a sua próxima decisão financeira. Prioriza a gratificação instantânea sobre o crescimento futuro. Ele confunde risco com perigo, optando pela paralisia. Ele se limita à renda linear, trocando tempo finito por dinheiro. E ele usa a dívida como uma ferramenta de consumo e não de alavancagem. A boa notícia é que, como qualquer software, ele pode ser atualizado. A nova versão, a mentalidade de riqueza, é baseada nos princípios econômicos sólidos que exploramos. Ela adota a gratificação adiada para alimentar a máquina do composto. Ela faz uma análise objetiva para assumir riscos calculados. Ela busca incansavelmente construir fontes de renda de ativos e ela compreende o poder da diversificação e da perspectiva de longo prazo. A mudança não é fácil. Exige disciplina, estudo e, acima de tudo, paciência, mas é a única mudança que garante resultados duradouros. Se este conteúdo abriu seus olhos para uma nova possibilidade, compartilhe-o com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. E comente abaixo qual foi que caiu para você hoje. Qual pilar da mentalidade de escassez você se compromete a derrubar primeiro? Lembre-se, este conteúdo é para fins educacionais e informativos, não constituindo recomendação de investimento. Todo investimento envolve risco e é crucial que você faça a sua própria pesquisa e, se necessário, consulte um profissional qualificado. A responsabilidade por suas decisões financeiras é inteiramente sua. A jornada para a liberdade começa na sua mente. Hoje, dê o primeiro. Até aqui, você está quebrado porque pensa como pobre. Não era uma acusação, mas um diagnóstico. Era a identificação de um software mental obsoleto, programado com o vírus da escassez,
do medo e da gratificação instantânea. Ao longo destes minutos, nós não apenas passamos um antivírus, nós formatamos o sistema e instalamos um novo sistema operacional. Um sistema baseado na abundância, na paciência estratégica e na compreensão de que o valor real é construído, não encontrado. O amanhã não é uma consequência do acaso, mas o resultado direto das sementes que você planta hoje. Cada real que você investe, em vez de gastar, não é apenas um número em uma tela. É um voto de confiança no seu futuro. É uma declaração de que você acredita em um amanhã mais próspero e que está disposto a construir a ponte para chegar lá. Esta é a essência da perspectiva de longo prazo. Enxergar além do nevoeiro da incerteza imediata e focar no horizonte onde seus objetivos residem. E, para navegar por este oceano, a diversificação é sua bússola e sua frota, garantindo que uma tempestade em um setor não afunde todo o seu patrimônio. Lembre-se, o mercado financeiro é um oceano de probabilidades, não de certezas. Ele recompensa os navegadores prudentes, não os jogadores impulsivos. Portanto, é meu dever ético e sua responsabilidade como investidor entender que todo o conteúdo apresentado aqui tem um caráter puramente educacional. Não se trata de uma recomendação. O desempenho passado nunca é garantia de resultados futuros, e cada decisão de investimento carrega consigo um risco inerente, incluindo a possibilidade de perda do capital investido. Consulte sempre um profissional qualificado e certificado antes de tomar decisões que impactem seu patrimônio. A conversa não termina aqui. Ela evolui. Se esta jornada de transformação ressoou com você, se a semente da mentalidade de abundância foi plantada, inscreva-se. Então, ative as notificações desta comunidade para não perder os próximos capítulos desta saga. E mais importante, comente abaixo qual foi a única ideia deste vídeo que provocou a maior virada de chave na sua mente. Sua história pode ser a faísca que acende a transformação em outra pessoa. A frase, "Você está quebrado porque pensa como pobre", não é mais uma sentença, é um eco do passado, a casca de uma antiga versão de si mesmo que foi deixada para trás. A verdadeira riqueza nunca esteve escondida em um cofre distante ou em um segredo guardado a 7 chaves. Ela esteve, o tempo todo, adormecida em sua percepção, esperando para ser despertada. Agora, você não apenas tem o mapa, você se tornou o território e o futuro. O futuro é um livro com páginas em branco, esperando pela sua caneta.